Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Obrigada, Zildo, Pedro, valeu, obrigada. Então, vejamos, vamos aguardar, o pessoal está voltando. Aproveito, né, para dar uma boa noite a vários, né, logo no iniciozinho. Eu sempre mexo com todo mundo, aí vocês vão entrando ao longo. Espero que todos estejam bem, viu? Com saúde, você, seus familiares. Saudade de todo mundo, viu, gente? Bem, então agora vamos dar prosseguimento. Agora o pessoal vai entrando ao longo, de qualquer forma, mas não dá para esperar todo mundo. Então vejamos. Deixei aqui, esse foi o último slide que nós estávamos, né? Só chamando a atenção mais uma vez, para a gente recordar a diferença aqui da tomografia. É que na ressonância magnética a gente não envolve radiação, né? Como eu falei, é um campo magnético, do qual, inclusive, essa característica de indivíduos que possuem algum dispositivo eletrônico, né? Eventualmente tem que ser impedido de realizar esse exame em função dessa radiação, em função desse campo magnético, tá bom? Bem, agora eu vou apresentar a vocês a base, deixa eu ver aqui, porque eu tenho que clicar, senão não muda, da mamografia, né? Como eu já tinha falado anteriormente com vocês, ele é, assim como os demais exames que estamos estudando agora, eles observam, né? A gente tem a observação da situação tumoral via imagem, se for o caso, né? Porque na maioria das vezes a gente faz a mamografia e não necessariamente tem detecção tumoral, mas é uma medida, inclusive, de rastreamento, como a gente já estudou. Bem, o fato é que a mamografia, eu comentei, ela tem radiação, mas a radiação ela é muito pequena, né? E que, na verdade, realizando a mamografia com as recomendações adequadas, observando-se, né, o protocolo de realização desse exame de via anual, não traz nenhum risco significativo para a paciente, tá joia? Importante destacar que vai haver uma compressão, né? No caso da mamografia, há uma compressão das mamas. E observação, né? Quem já fez sabe, existe uma compressão e, inclusive, a gente vai ali mudando a posição, até naquela imagem anterior que tinha mostrado a vocês, e a mulher vai acompanhando um pouco, né, ali em termos do movimento, para poder ter uma observação melhor possível da mama. Tá? Quanto mais comprimir, gente, melhor, melhora-se ali, inclusive, a qualidade da imagem que vai ser obtida, né? Lembrando-se em consideração de que existe uma variação particular, existem indivíduos que têm mamas mais densas, né? Eventualmente isso possa ser perceptivo e observado ali na mamografia, tá bom? Mas é muito importante que se faça, que se proceda de uma maneira adequada, né? Que se faça a compressão. Que inclusive é quando eu comentei, né? Foi até fruto de pergunta de vocês no início, a respeito se no caso do silicone impede, prejudica de alguma forma a observação. Eu falei que não. E de fato, né, as técnicas, principalmente as técnicas atuais, elas colaboram muito para que a observação de toda a análise, não só por mamografia, como ali até mesmo no dia a dia, né, na observação da mama, não venha a ser prejudicado pelo silicone, tá bom? Mas, embora, como eu falei com vocês, há casos restritos, mas que já houve algum tipo de ruptura de silicone pela compressão, porque a compressão, ela realmente precisa se dar para esse tipo de exame, né? Mas aí também são raros os relatos, né, de algum tipo de inconveniente desse. Todos esses, né, como a gente falou, igual aqui, o que a gente tem observação é na mamografia, né, a gente tem a observação
a possibilidade da observação das alterações. Então, a partir desses exames, eventualmente eu preciso de proceder com o protocolo para fechar a questão, né? Diante de uma alteração, mesmo que eventualmente a característica morfológica do tumor possa ser indicativo de uma perspectiva benigna ou maligna, como eu falei com você, se fecha a partir de uma biópsia, né? E aí, às vezes, se faz necessário. No caso, as biópsias, como eu falei com você, sempre precisam de ser retiradas de uma maneira mais pontual possível, né? Retirando-se o material fragmento do objeto de análise o mais completo possível e, ao mesmo tempo, se necessário for, que sejam por vários fragmentos. Como eu disse a vocês, não é, né, interessante que se tenha um grande fragmento, porque às vezes eu não vou conseguir manter a estrutura celular, a morfologia, os aspectos celulares adequadamente na solução fixadora. Por que a gente fala disso aqui? Porque vários desses exames que nós colocamos aqui, né, para detecção e observação de situações tumorais, eles possam nos predizer, eles possam nos dar uma noção do que está acontecendo naquele paciente. Mas ele não vai me atestar de uma maneira pontual e definitiva se aquele indivíduo tem câncer ou não. Então, é por isso que nessas situações de biópsia, aspiração, eventualmente é que a gente vai se fechar a análise, né? Logicamente, em situações como essa, absolutamente invasivas e até mesmo desconfortáveis, né? Que se precisa se fazer diante de uma justificativa. Então, diante de uma necessidade, é fundamental que se proceda com os demais, né? Rituais para se obter o material. Mas é por isso que, a princípio, tem sido do ponto de vista de imagem, de observação, porque ali, eventualmente, possa se afastar a necessidade, né? Enfim, então, isso que é muito importante. Aqui no caso específico, é uma aspiração de fragmentos da próstata, tá? Que se faz, inclusive, para testar se o indivíduo tem uma hiperplasia, né? Que aí seria um tumor benigno, ou se de fato ele tem um tumor maligno, tá? No caso, possa haver também aspiração por agulha fina, aqui no caso da tireoide, tá? Nessa imagem, mas esse tipo também de biópsia, ele também ocorre, por exemplo, em nódulos da mama, tá? A aspiração por agulha fina, eventualmente possa até mesmo ter aspiração por agulhas mais espessas, enfim, tudo isso que vai ser indicativo, né? É mesmo ali o médico que vai solicitar de acordo com aquilo que lhe julgar mais necessário. A partir dessa aspiração, eles têm fragmentos, né? Daquele local onde se tem um nódulo. É muito importante justamente isso. Quando se faz aspiração, é fundamental que se retire, né, de uma maneira exclusiva do local onde tem o nódulo, né? Caso contrário, você poderia tirar de outras regiões e, logicamente, não ter o diagnóstico assertivo, né? Porque é o local onde tem a alteração. E é justamente por isso que, nos casos específicos, né, como aqui na mama, esse protocolo se faz guiado por ultrassonografia, porque aí o que acontece? O médico está fazendo um acompanhamento, ele vai retirar fragmento, né, celular para análise, mas ele está sendo guiado, ele está sendo monitorado, ele sabe exatamente que a agulha, né, ela está atuando, está atingindo o nódulo, tá? Que é o objeto de estudo. Então, é isso que se faz fundamental, né? Porque, caso contrário, poderia se retirar fragmentos celulares de outras áreas, que não tem nenhum grau de atipia, e, consequentemente, dar um falso negativo, né? Então, isso é muito importante.
existe, né, essas aspirações por agulha, mesmo a agulha fina ou até mesmo a agulha mais espessa, ela é monitorada, né, a agulha juntamente com uma seringa, porque eles vão fazer aspiração de material e posteriormente eles colocam ali em lâmina para ser observado em a histologia, tá? Nem sempre, gente, necessariamente se fica por isso, não. Essa é uma das possibilidades, tá? De análise de nódulo, e aqui particularmente do nódulo da mama, mas possa também ter a necessidade de se fazer uma biópsia por aspiração vácuo assistida. Significa que tem assistência também da ultrassonografia, mas aí no caso, ao invés de ser uma agulha fina e seringa, ela realmente ela é utilizada através de uma estrutura, né, um tubo oco, que vai gerar uma aspiração por vácuo, tá? Normalmente, eu acho que aqui eu não tenho imagem disso, não tem não. Normalmente, quando se faz essa biópsia por vácuo, retira-se, faz um pequeno corte na mama, essa é um corte de cerca de meio centímetro, tá? Um corte pequeno, né? Nada cirúrgico. A mulher vai, faz esse procedimento e sozinha, enfim, existe uma anestesia local só para diminuir o desconforto. Enfim, o fato é que é tudo muito relativamente rápido, né? E prático. Isso a âmbito ali do consultório mesmo, tá? O fato é desconfortável pelo sentido de que, primeiro, logicamente, sempre tem um incômodozinho, né? Mas principalmente o incômodo às vezes se torna maior em função do nervosismo, como eu falei com vocês, né? A gente fica normalmente nervosa, imaginar que diante de um procedimento desse possa se atestar que você tem um tumor maligno, né? Então isso acaba aumentando o seu desconforto, mas não tanto pelo procedimento propriamente dito, tá? E aí o que eles fazem? Eles dão uma anestesia local, retira-se o fragmento, inclusive nessa biópsia por aspiração, possam ser retiradas várias pequenas amostras do tecido. Isso se faz necessário para ter uma análise adequada, né? Não adianta passar por essa situação, por esse exame e ao mesmo tempo não tirar material suficiente para análise, né? Só perderia tempo, procedimento e a necessidade de se passar por tudo isso novamente, tá? O fato é que quando é necessário, não tem como fugir. É fundamental que se faça isso, porque aí a mulher fica mais tranquila, né? Naquelas situações que a gente comentou anteriormente, até mesmo de nódulo, tumor benigno ou maligno, mesmo sendo benigno, precisa, né, de inicialmente ter avaliação. A gente só sabe se realmente é benigno depois que a gente passa por esses procedimentos. Aí sim, fica mais tranquilo e mesmo assim tem que acompanhar ao longo, né, de aproximadamente 3 anos. Aqui, todos esses, né? Depois tem que se observar o material. Bem, no caso do colo uterino, que nós falamos, o exame de rastreamento, que é o Papa Nicolau, onde se retira esses fragmentos celulares, depois são realizados os esfregaços citológicos, né? Onde se observa imagens a essa semelhança. Aqui, para vocês terem uma ideia, são esfregaços, né? Células da região do colo uterino, onde se observa com características de normalidade, tá? Sempre isso aqui, a presença clássica, sim, ter a presença de bactérias no ambiente, isso é relativamente comum, tá? E aqui no caso de células atípicas, células cancerígenas, tá? Então é por isso que é importante, como eu falei com vocês, que seja realizado o exame e depois, obviamente, analisado, né? É isso daqui que agora vai ser conclusivo. Como eu comentei com vocês também, fica não só o laudo, como a comprovação daquele laudo a partir das imagens citohistológicas, né? O que vem a atestar de que aquele profissional que está falando que é benigno ou maligno, de fato, ele tem material de qualidade para testar isso, né?
Isso que é fundamental. Aqui, até essa é a mesma imagem anterior, de atipia, né? Mas mostrando que ela foi obtida a partir de retirada de material, como nós vimos anteriormente, né? Pelo rastreamento ali da região do colo uterino, tá bom? Aqui, inclusive, isso já tinha chamado a atenção de vocês também. Além de, logicamente, poder fazer o acompanhamento a partir de análise de sangue, né? Através da coleta de material e secreções e do próprio sangue, vão colaborar, é possível se verificar se esse indivíduo já tem alguma alteração, né, do ponto de vista de células sanguíneas. Então, entra ali toda aquela contagem celular, observar, inclusive o conjunto, né, do sistema orgânico desse paciente. Então, dá no conjunto sempre informações complementares, no sentido de se avaliar o perfeito funcionamento daquele paciente naquele momento. Tá? Então, sempre muito importante, junto a todos esses exames de diagnóstico ali, exames de sangue que vão colaborar, né, para esse check-up, essa observação orgânica do paciente. E a partir daí vai ser fundamental, porque a partir do momento que se tem o diagnóstico de tumor maligno, agora nós vamos prosseguir com a situação de tratamento. Né? Então, aí é fundamental, por isso que esses indivíduos sempre vão, a partir de então, realizar uma série muito crescente de exames sanguíneos, para ter um acompanhamento, a contagem de leucócitos, um acompanhamento, né, de todo o organismo frente àquilo que está acontecendo, não só do ponto de vista evolutivo do tumor, como em função também, né, do monitoramento ali desse tratamento, né, que é fundamental aqui que se faça. Eu já tinha comentado com vocês, né, que a situação, a partir do momento do diagnóstico positivo para o câncer, é fundamental agora que se estabeleça, a partir do estadiamento, a partir daquele acompanhamento geral que nós vimos, né, semana passada, a equipe profissional vai estabelecer qual que é o melhor tratamento para aquele paciente específico. Semana passada eu chamei a atenção de vocês, que embora a gente fale de câncer de uma maneira generalista, existem mais de 100 tipos distintos de câncer. E levando-se em consideração também que cada organismo ele reage de uma maneira diferenciada. Então, é fundamental que o tratamento ele venha a ser estabelecido em função daquele paciente especialmente, né? Levando-se em consideração a fase do câncer que ele está, se já teve ou não ocorrência de metástase, do contexto nutricional, enfim, tudo que remete à estrutura corporal daquele paciente. E nós temos aqui essas 4 vertentes. A quimio e a radioterapia são mais faladas de uma maneira geral, né? Mas a gente também sabe que tem a possibilidade da cirurgia e a própria terapia biológica, que eles funcionam em conjunto, tá? Normalmente o indivíduo, a partir do diagnóstico, ele não vai ter um único tratamento, né? Um único protocolo. Na maioria das vezes, estabelece-se uma alternância aqui, né, de medidas possíveis, sempre tentando visar a característica específica daquele paciente, como eu falei com vocês, tá bom? Bem, há situações cirúrgicas que possam vir a ser necessárias, mas muitas das vezes esse ato cirúrgico, né, dependendo ali, às vezes ele só ocorre depois da quimioterapia, tá? Porque às vezes a quimioterapia, ela também, além de ser uma situação de tratamento, ela possa ajudar a diminuir o tumor.
então dando maiores perspectivas de chance para um processo cirúrgico. Como a gente comentou, até em função de perguntas passadas de vocês, né? Na hora do ato cirúrgico, é necessário que se retire o máximo possível. Então, é interessante a gente imaginar que se aquele tumor, se a gente puder trabalhar, se ele possa ser responsivo a uma quimioterapia e diminuir, né, melhor, porque a gente acaba tentando interferir o mínimo possível, né, dentro daquilo que seja necessário, ali no contexto daquele paciente, tá? Então, é por isso que nem sempre a cirurgia, ela vem logo de início, ela possa vir posteriormente a um período de tratamento com quimioterapia, tá bom? Mas isso, como eu falei com vocês, não existe um protocolo padrão. É importante que a equipe médica veja qual, né, o melhor caminho a seguir. De uma maneira geral, a gente sabe, a quimioterapia ela é a mais preconizada, né? Ela muitas das vezes não vem só, mas ela vem até pelo tripé que a gente fala, quimioterapia, radioterapia e o próprio processo cirúrgico, que funcionam e trabalham muito em conjunto, né? Mas a quimioterapia é justamente a administração de medicamentos que venham atuar frente àquelas células atípicas, né? A quimioterapia normalmente ela ocorre em etapas e essas etapas elas vão ser estabelecidas. Tem indivíduos que fazem quimioterapia semanal ou mensal, tá? Então esse protocolo também é variável e de acordo com a necessidade. E ela, logicamente, é importante porque ela vai ajudar, como eu falei com vocês, inclusive na própria redução do tumor. Muitas das vezes possa até ser tão responsiva ponto, né? Depende muito da fase em que houve o diagnóstico, mas ela possa não só reduzir, como às vezes até mesmo colaborar para a eliminação daquela situação tumoral, né? Então, o fato é que, como eu falei com vocês, ela é utilizada e acaba, né, podendo, às vezes, interferir no tamanho do tumor e facilitando ali na hora do processo cirúrgico, tá? Então, a maneira como ela vai ser preconizada vai ser variável. E o fato é que ela também é aplicada, não há restrição nenhuma, mesmo aqueles indivíduos em que já teve o diagnóstico do tumor primário e, porventura, já se estabeleça metástase, tá? Por que a gente fala disso? Porque na radioterapia, ela não é indicada na metástase, tá? Então, só para vocês verificarem esse contraponto em que no caso da quimioterapia, ela é preconizada de uma maneira geral, independente de metástase ou não. E no caso específico da radioterapia, normalmente ela não é empregada, né? A gente fala assim, porque como a gente acabou de falar, não tem um protocolo padrão, mas que a princípio não é utilizada. No caso, né, a quimioterapia ela visa matar aquelas células, né, que crescem muito rapidamente. E é importante, até coloquei aqui, olha que gracinha, ela mesmo numa fase dessa, extremamente, né, com um sorriso aí no rosto, e justamente isso, né, para dar força, afinal de contas, é muito importante a gente que ao estudar, né, sobre tumores malignos, sempre colocar isso. É muito tendencioso a gente falar dos problemas, né? Mas essa possibilidade de cura, possibilidade de dias melhores, enfim, sempre é importante a gente chamar atenção para isso também. Bem, o fato é que no caso aqui específico, é por isso até que eu coloquei a imagem dessa menina, porque a quimioterapia ela afeta células que venham ter crescimento rápido, de uma maneira independente, não só as tumorais. E é justamente por isso que os indivíduos em processo de quimioterapia têm a perda, né? A possível perda dos pelos, porque os pelos eles são estruturas, né, o folículo é lipiloso constituído por células com crescimento rápido. Então, a quimioterapia ela não consegue fazer essa distinção de atuar e atacar apenas as células tumorais. Elas agem sobre células que crescem de uma maneira rápida,
né? Então, é por isso, nesse caso, e é justamente por isso também, que a partir do momento que cessa a quimioterapia, que finaliza-se o processo de tratamento, né? Volta a ter, né, o retorno ali da estrutura capilar, os folículos pilosos voltam a possibilitar o crescimento dos pelos, né? Então, é uma situação de uma fase específica, tá bom? Mas é justamente por causa desse... Existem os seus efeitos, né? A gente não possa negligenciar que a quimioterapia, ela promove efeitos colaterais. Existe essa característica da perda dos pelos, que ela acaba sendo muito sentida, porque a pessoa já está naturalmente numa fase em que ela já fica abalada emocionalmente, isso é natural, né? Afinal de contas, a gente não consegue muito conviver com muita facilidade diante de muitas incertezas, né? Reparem agora, a gente nesse momento, quantas pessoas estão psicologicamente afetadas, porque quer queira ou não, a gente começa a pensar mais, né, nas dificuldades, nas incertezas que todos nós temos. Enfim, diante de uma fase dessa, às vezes a pessoa ainda fica mais susceptível, né? E ao mesmo tempo, chamando a atenção de que essa característica da perda dos pelos, que interfere, logicamente, numa questão estética, que acaba, né, de uma maneira geral, colocando-se para isso o momento que você está passando em relação às demais pessoas. Então, às vezes, isso possa gerar nos pacientes um desconforto ainda maior, né? Embora seja passageiro, mas isso é muito sentido. Por outro lado, também a quimioterapia promove outros efeitos colaterais. Hoje em dia, até menos pronunciado, né? Mas de qualquer forma, porque sempre tem ali uma perspectiva de melhora nos métodos de tratamento, mas ainda assim confere náuseas, vômito, né? E principalmente, gente, às vezes vocês podem falar, eu tenho conhecido que passou por quimioterapia, não teve necessariamente tantas queixas. Existem uns que têm queixas muito proeminentes. O que a gente chama atenção é que existem protocolos diferentes também para quimioterapia. Protocolos mais intensos, mais abruptos, mais fortes, que às vezes a pessoa realmente ela vai ter um incômodo, vai ter mais efeitos colaterais naquele momento, mas porque é necessário, tá? Existem algumas situações que tem uma situação mais branda, uma quimioterapia, protocolos às vezes mais tênues, que acaba que a pessoa tem essa percepção menos negativa, né? Daquele momento adverso, tá bom? Então, existe isso, essa variação, muito em função desse contexto que eu estou falando para vocês, que não é generalizado. Mesmo quando a gente fala de quimioterapia, não significa que quem está fazendo quimioterapia, eu tenho 2 pacientes e que todos os 2 estão seguindo o mesmo tipo de protocolo. Tá? Então, isso ajuda a justificar variação também em termos de efeitos colaterais e resposta. Exatamente isso que eu acabei de falar. Não só o protocolo, como o tempo de duração, a frequência, né, da realização desse protocolo de quimioterapia, ele é variado, tá? Então, isso é muito de acordo com a característica do paciente, com a fase que ele está vivenciando e, logicamente, diante da análise dos profissionais ali responsáveis, tá? E aqui, isso aqui eu já falei anteriormente, né? O fato de poder ter essa variação, né? Que também é muito exclusiva para cada caso, né? Do paciente em si. Isso aqui eu já tinha falado anteriormente. Aqui é um outro videozinho que eu recomendo vocês. Semana que vem eu vou ter a oportunidade de trabalhar com vocês, de fazer perguntas, né? Enfim, de fixar. Eu até dei a preferência para hoje falar mais do contexto textual, para a semana que vem a gente ficar mais em tirar dúvida, exercício, caso clínico, aí eu
tem a oportunidade também de colocar esses videozinhos para poder complementar, né? Enfim. Mas aí, quem quiser, ao longo da semana, aqui também é o endereço. Esse aqui, inclusive, quem puder é interessante, porque ele tem a parte de vídeo também, que a moça, ela explica um protocolo específico, né? Então, quem quiser ver, ele é pequenininho, mas a questão do áudio, ele ajuda a complementar, não é só uma questão de imagem. Professora. Diga, Natália, né? Diga, Natália. É, Pode falar. esse câncer que você falou aí do que perde a cabelo, né? No pelos. Tem gente que consegue cura, né? Quando a pessoa consegue cura, é a defesa do nosso corpo? Acontece o anticorpo, como você fala? Ou é outra coisa? Então vamos por partes, Natália. Olha só. Eu coloquei essa imagem aqui, eu não estava falando de um câncer específico. Tá. Essa imagem, ela nos remete que, independente do câncer, qualquer que seja ele, o tratamento por quimioterapia, ele gera perda dos pelos, Uhum. tá? Por quê? Porque a quimioterapia, ela trabalha com o conceito básico de agredir células que têm um crescimento rápido, células que crescem rapidamente, que têm um processo de divisão celular intenso. E aí, como eu falei, a quimioterapia, o medicamento em si, ele não consegue agir de uma maneira exclusiva às células tumorais. Ele Uhum. age no nosso corpo como um todo. E uma vez que o nosso folículo piloso, que é o local onde nós temos as nossas células que promovem o crescimento dos nossos pelos, elas são de crescimento rápido. Então, elas também serão afetadas nesse momento de quimioterapia. Então, é por isso que é muito comum a gente observar indivíduos em tratamento por quimioterapia de ter perda do pelo. Então, só esse cuidado de que aqui nesse caso, eu não estou falando de um câncer específico. Há qualquer tipo de câncer que, porventura, venha a ter como tratamento a quimioterapia, tá bom? Entendi. Tá? E aqui, né, que eu estava falando, e agora eu vou apresentar aqui a vocês a outra possibilidade de tratamento, que é por radioterapia, tá? Eu falei com vocês anteriormente, a radioterapia, ela é indicada nesses casos em que os tumores, eles são focais, ou seja, um tumor primário, né, onde foi observado por estadiamento que essa pessoa não tenha metástases. Por quê, né? Porque eu vou mostrar a vocês, a radioterapia, ela tem como pressuposto básico a radiação. Então, ela vai promover radiação e a intenção é justamente isso, que pela radiação, ela possa promover danos às células cancerígenas. Ela possa promover danos ao material, né, genético, o DNA dessas células, e que impeça com que elas possam se dividir tão intensamente, que é característico de tumor maligno, né? Então, como eu falei com vocês, se você imaginar um indivíduo com metástase, não dá para a gente fazer radiação na estrutura corporal dele como um todo, porque eu acabo, logicamente, atuando e agredindo células que são células saudáveis também, aí eu atuo de uma maneira muito maléfica a toda a estrutura corporal desse paciente. Então, por isso que ela não é indicada nesses casos, tá? Ela é local, ela é focal. E, logicamente, para poder atuar ali, né? Normalmente, como eu falei, a radioterapia ela não vem sozinha, vem ela em função e juntamente, principalmente com a quimioterapia, né? Então, são situações que vão trabalhar ali em conjunto. As sessões também, elas não possam ser muito longas, não são longas, têm um intervalo máximo de até cerca de 20 minutos de exposição.
vai ser determinado muito em função da localização do tumor e do tamanho dele, né? Agora, como eu falei com vocês, normalmente ela não é utilizada isoladamente. Ela é utilizada juntamente com a quimioterapia e, se necessário for, também posteriormente tem cirurgia, tá bom? Olha só, né? Como ela é radiação, no local onde existe essa radiação, há dano celular. Então, é justamente por isso, né, que não é preconizado, não é indicado de forma alguma a disseminação na estrutura corporal como um todo. Existe, sim, danos, dos quais vão até, né, porque vocês imaginem, você quer atingir um determinado local, um determinado ponto onde tem aquele tumor. Até chegar lá, as células que estão ali, elas acabam sofrendo também, né? Então, é por isso que é muito comum, nesses casos, observarem-se manchas, né? Na estrutura corporal onde houve aquela radiação, tá bom? Aqui, colocando para vocês de uma maneira específica, né? Logicamente, eles atendem de uma maneira pontual ao foco que é necessário ali de receber radiação, tá bom? No caso da cirurgia, como eu falei com vocês, ela é necessária, muitas das vezes, isso vai ser, nem sempre, né? Não é necessariamente obrigatório que tenha o ato cirúrgico, ele possa ocorrer também em diferentes momentos. Como assim? Eu cheguei a chamar a atenção de vocês que às vezes a cirurgia ela possa ocorrer posteriormente à série de quimioterapia. Por quê? Com a quimioterapia eu posso imaginar que eu vou diminuir, tratar de forma a diminuir aquele local do tumor, para que depois tenha cirurgia. Mas há também algumas situações em que às vezes eles precisam da cirurgia até mesmo para poder avaliar a extensão do tumor. Então, isso é variável também, tá? Reparem vocês que quando a gente fala de oncologia, isso que eu quero mostrar. A gente tem, nós temos aqui conceitos básicos, né? Importantes da gente entender. Mas, ao mesmo tempo, não significa que a gente tem um protocolo padrão para todas as situações, né? Então, a gente precisa de entender das possibilidades. Aquilo que vai acontecer ou não fica a cargo específico ali dos profissionais e muito em função daquilo que eles estão acompanhando no paciente, tá bom? Bem, o processo cirúrgico ele é importante, agora ele precisa de fato, né, de situações de segurança. E é justamente até por isso que algumas situações eles trabalham com o químio para diminuir aquela área, porque aí dá maior confiabilidade que o ato cirúrgico eventualmente não venha agredir ou deixar menos alterações possível, né, em relação ao paciente. Porque, como nós já falamos, no ato cirúrgico, eles vão tentar retirar toda a parte tumoral e ali nas adjacências, ou seja, ali na vizinhança, qualquer possibilidade de outras células, né, que tenham, já que é o princípio básico do tumor maligno, irradiar células, poder promover, ter a promoção de células tumorais para a vizinhança, então eles sempre retiram essa possibilidade ao máximo, né? Então é isso que eu coloquei, a intervenção é remover totalmente o tumor e o máximo possível, até mesmo para dar margem de segurança, até retirando-se outros tecidos ali ao entorno, para que não fique a possibilidade de células tumorais ali. Porque não justifica, né? A pessoa já está passando por isso, já vai passar por um ato cirúrgico e imaginar que por negligência deixaram células ali que vão, na verdade, prosseguir com a situação tumoral, né? Que a médio e longo prazo vai dar prosseguimento. Então, é importante que isso, né, seja avaliado e observado nesse momento, tá bom?
E isso, logicamente, chama a atenção aqui que quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil, até o próprio ato cirúrgico, né? Mais confiável, mais seguro, menos danos tende a trazer para aquele paciente, tá certo? Então é importante. E como eu falei com vocês aqui, ó, o dos clipés, né? Da químio, da rádio e da cirurgia propriamente dita. Aqui no caso específico da mama, eu preciso recordar a vocês algo que nós já trabalhamos, nós já falamos isso anteriormente, que a cirurgia ela vai acometer, retirar não só o fragmento ali, o nódulo, o tumor maligno, mas retira-se também os linfonodos próximos, né? Justamente com esse critério de proteção, né? Um critério de que venha, porque já que os linfonodos funcionam como sentinelas e neles possa haver células tumorais que tenham evadido por esses ambientes, também retira-se esses nódulos, sentinelas, para que, de fato, né, possa garantir ao máximo possível que não venham ter células alteradas aqui. Tá? Que não permaneçam no corpo dessa mulher e, consequentemente, poder evadir a ocorrência de metástases, né? Enfim, e a própria, às vezes, até a própria recidiva no local de câncer de mama. Tá? Então, isso é muito importante desses cuidados. É por isso que a gente fala que o processo cirúrgico ele precisa trabalhar ao máximo dentro desse contexto de segurança. Sempre tentando, até pegando a pergunta que vocês fizeram hoje no início, né? Por exemplo, lógico, tentar manter ao máximo a integridade, se for o caso. Mas, nesse momento, isso é tudo secundário. O principal é imaginar que tenha resolução em relação à situação tumoral maligna, tá? Alguém quer perguntar? Parece que tem um barulho aqui. Só peço que se não for... Oi, diga. Boa noite, Amanda, boa noite. Tudo jóia, Amanda? Diga. Tudo ótimo. E com você? Graças a Deus, tudo em paz. Pode perguntar, Amanda. Então, assim, eu trabalho na galeria, né, do Vidô. Aí, não é pra você ficar assustada não, tava assim, não. Aí um dia, quando eu comecei a trabalhar lá, aí tinha uma mulher que suicidou lá. Aí a mulher disse que ela tava com câncer. Aí quando ela caiu assim, no peito dela tinha uma faixa, sabe? Tipo uma faixa. Aí eu queria saber, será que era câncer de mama ou será que ela tinha feito uma cirurgia porque ela tava com essa faixa no peito? Nossa, Amanda, eu não tenho condição de te responder, não. Né? Porque, enfim, ter faixa não nos dá informação a poder falar se ela tinha feito, não tinha feito, enfim. Infelizmente, nesse ponto de vista, eu não consigo, né? Não seria correto da minha parte dar uma resposta em função disso, né? Tem tantas situações aí e que também tem outra situação do qual, quando as pessoas cometem atos como esse, existem muitas falácias, muitas coisas que não necessariamente venham explicar. Tipo assim, mostrar os tratamentos, porque ela tava com cabeça já, tipo assim, os cabelos bem curtos, sabe? Os cabelos estavam começando a voltar a crescer de novo. E aí ela tava com, tipo, um negócio na mão, um negócio, tipo, como no braço, como se tivesse aplicado alguma coisa no braço dela. Amanda, mas não tenho condição de falar, né? Isso realmente não nos remete, não nos permite falar do motivo que talvez tenha a levado, né? A uma situação, um ato como esse, tá bom, Amanda? Tá. Eu pensei que era por causa do tipo, era câncer de mama, entendeu? Não posso falar, né? Só porque ela tem uma faixa que venha justificar, tá bom, Amanda? Tá bom, então. Abração para você, Amanda. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Aqui, como eu falei com vocês anteriormente, né? Às vezes a cirurgia, ela possa ocorrer não só ali
inclusive posteriormente à quimioterapia, mas ela possa também ocorrer de uma maneira mais inicial, até mesmo para poder avaliar a extensão. Então, algumas situações, eles precisam de abrir, fazer o ato cirúrgico, verificar a extensão daquele tumor, quais órgãos que eventualmente ele possa também já, inclusive, já estar atingindo, né? Nessas situações, é porque, às vezes, eles, durante a avaliação, o estadiamento, eles não conseguem fechar a questão, e aí eles possam vir a ter essa necessidade de realmente fazer o processo cirúrgico para uma completa avaliação, tá? Não significa necessariamente que esteja mais avançado, mas possa, às vezes, ter essa necessidade, até mesmo em função da localização. Se a gente observar órgãos viscerais, nem sempre a gente consegue uma boa avaliação, né? Mesmo por imagens, tem tanto material ali, tanto intestino, estruturas anatômicas que possam dificultar a observação e que, consequentemente, eles só vão realmente tirar as devidas conclusões realizando um ato cirúrgico, tá bom? Então, situação aí de possibilidade. E, por fim, a terapia biológica, que é um tipo, né? Eles promovem o quê? A estimulação do sistema imunológico da pessoa, né? Como eu falei com vocês. Inclusive hoje, comentei com vocês lá no iniciozinho, que o nosso sistema imunológico, ele consegue, uma vez detectar algumas células, né? Que venham estar com esse processo mitótico desenfreado, crescimento exacerbado, nosso organismo consegue identificar e destruir dentro, né, de uma performance ali. A partir do momento que já está muito instalado, logicamente, nosso sistema imunológico dificulta para ele. Mas o que eles fazem? Diante de quimioterapia, principalmente, de outras possibilidades de tratamento, eles também promovem estimular o nosso sistema imunológico para agir a nosso favor, para tentar também colaborar a destruir células cancerígenas, né? E aqui, inclusive, utilizando-se do nosso próprio sistema de defesa, principalmente as citocinas, interleucinas e interferon, ou seja, substâncias, né, produzidas por nós, estruturas proteicas, que possam, porventura, em conjunto com o tratamento também quimioterápico, muitas das vezes, ajudar a limitar o desenvolvimento daquela situação tumoral, tá bom? A terapia biológica, ela não atua exclusivamente. Não existe um tratamento terapêutico exclusivo, né, por terapia biológica. Ela vem a ser utilizada de uma maneira conjunta com outras fontes de tratamento, tá certo? Então, é uma possibilidade a mais. Afinal de contas, na hora que a gente fala, né, de câncer, é muito importante isso. Tudo que eventualmente venha acrescentar, venha colaborar, e tem a questão, né? Quanto mais trabalhar de uma maneira intensa a limitar aquela situação tumoral, melhor, porque a gente ganha tempo, né? E tempo numa situação dessa é muito preciosa, tá? De qualquer forma, também é importante a gente destacar que mesmo com tratamento, até mesmo tendo ali a cura, né, o processo de cura em si, é fundamental chamar a atenção que esses indivíduos precisam, posteriormente, né, fazer um acompanhamento, o monitoramento, tá? Porque a partir de agora, mesmo com cura, eles precisam ali de monitorar, tem sempre, eventualmente, uma possibilidade, né, de ter ocorrido alguma alteração, alguma metástase, a permanência de alguma célula tumoral que não tenha sido identificada, enfim, isso a gente precisa de ter esse acompanhamento, tá? Diga, pode falar. Diga, Fabrícia. Tudo bem? Joia, tudo bem, você? Tá no finalzinho, mas é só uma dúvida que eu tenho. Não, pode falar. Eu tive uma madrinha que faleceu com câncer
E durante o tratamento, eles fizeram tanto quimioterapia, radioterapia, teve cirurgia também. E eles tentaram um tratamento com hormônio. Será que a senhora poderia dar uma explicada mais ou menos como é que funciona esse tratamento? A questão é, a parte hormonal é porque quando você, aí é também muito específico em termos do câncer em si. Existem alguns cânceres que eles possam vir a se desenvolver de uma maneira mais fortemente, serem estimulados por características hormonais. Então, o que eles fazem? Alguns hormônios, da mesma forma que se administrar alguns hormônios no nosso organismo, possam incidir a ponto de diminuir aquela situação tumoral. Então, o hormônio, ele é coadjuvante, ele vem colaborar, igual você mesmo falou. Ela passou por químio, passou por cirurgia e rádio também, né? Se não me engano, você também pontuou isso. Então, a parte hormonal, ela não se faz sozinha, ela nem sempre, não necessariamente a todos os tipos de câncer se faz isso, depende muito do tipo de câncer. E, inclusive, também, a gente tem que imaginar que alguns hormônios, né? Porque a parte hormonal, ela possa, às vezes, possa desencadear alguns processos em nós. Como, por exemplo, se a gente tomar estrogênio, fortes doses de estrogênio, a gente acaba promovendo, por exemplo, descamação do útero, né? Então, são situações que ele venha em conjunto promover, às vezes, alguma alteração ali que ajuda a limitar, que ajuda a diminuir aquela situação tumoral. Então, ele em conjunto possa trabalhar nesse sentido. E fora, uma outra possibilidade também, Fabrícia, que dependendo da situação tumoral, ele também possa prejudicar a nossa produção de hormônio, como, por exemplo, tumor na tireoide, né? Às vezes a pessoa tem até necessidade de retirada de tireoide, o qual se faz também a necessária administração de hormônios, não porque para atuar frente ao câncer em si, mas para atuar no sentido de regularizar a função corporal, a função metabólica daquele paciente. Então, precisa ter essa possibilidade. Então, depende-se muito do tipo de tumor e o que eventualmente possa esperar, né, com uma determinada administração hormonal, que às vezes ele possa incidir sobre aquele órgão ou não. Mas o fundamental é justamente isso, que ele não é um tratamento isolado. Ele possa colaborar ali no conjunto, e nem todos, né? Tem algumas situações que a característica hormonal não vai fazer diferença no tratamento, não vai nem no contexto de regularização, às vezes ele não está comprometido. Tá, Fabrícia? Tá bom, obrigada, professor. De nada, Fabrícia. Mais alguém? Possam perguntar? Eu até coloquei aqui, eu tenho um recadinho também para dar para vocês, viu, gente? Diga, quem falou eu? Diga. Eu de novo, Amanda. Diga, Amanda. Tipo assim, não sei se é mito ou se é verdade. Quem tem câncer, talvez possa o tumor voltar no outro órgão, em outra parte do corpo. Isso é verdade ou mentira? Amanda, isso é verdade. Isso é o conceito de mais propenso, então? É o conceito de metástase que a gente falou, viu? Porque eu não tava, eu acho que eu estava almoçando. Não. Na verdade, a gente até não falou, e hoje a gente menciona, né? Mas esse conceito, essa possibilidade, é o iniciozinho quando a gente começou a nossa unidade 4, tá? Então, não é mito, não, é uma possibilidade. Não é necessariamente uma obrigação, não significa. A gente, inclusive, todo aspecto a gente trabalha, né? Desde na prevenção, no diagnóstico precoce, no sentido de se evitar a incidência do câncer e mesmo que ele venha a ocorrer, a possibilidade de metástase, porque a presença de metástase, que é isso que você está falando, que é a localização do câncer em outros órgãos, em outras áreas, ele realmente é um mau prognóstico.
porque eu preciso de atuar em várias frentes, né? E significa que já tem o célula tumoral ali, meio que se espalhando ao longo da estrutura corporal, tá bom? Então, só depois dar uma olhadinha, Amanda, no iniciozinho ali da nossa unidade 4, tá certo? Tá bom, então. Obrigada. Gente, de nada, e eu preciso dar um recadinho a vocês, é o seguinte... Como vocês veem, eu finalizo com vocês a unidade 4 aqui. Semana que vem, quem é do terceiro período, a partir do terceiro período, já tem as provas interativas, né? Que começam a ter ali, a serem aplicadas. Então, semana que vem, eu estarei aqui, tá? Inclusive, vou dar caso clínico, vou continuar, vou tirar dúvida, enfim, estou aqui normalmente. Mas eu queria garantir a dar o conteúdo teórico, né? Porque semana que vem, quem porventura tiver que fazer a prova no horário, né? Que isso não venha comprometer. Então, são muito bem-vindos. Se por acaso não for fazer a prova, não for no dia, enfim, do horário, estão muito bem-vindos que eu estarei aqui. Com os meninos, né, do segundo período, a todos aqueles que não fazem prova interativa, então, para a gente é vida normal. Mas eu não queria deixar resto de matéria a fim de que os meninos que não puderem se sentirem comprometidos do ponto de vista do conteúdo, tá bom? Então, isso que eu queria chamar a atenção a vocês. Agora, quem não tiver prova ou for fazer em outro momento, sejam muito bem-vindos, tá? Como eu falei, estarei aqui complementando tudo isso no sentido de vídeo, caso clínico, questão, tirar dúvida, mas em termos de conteúdo, até coloco aqui para vocês, porque eu sei muito bem, né? A gente, ao longo da nossa matéria, a gente fala muito de processos patológicos, e principalmente nessa quarta unidade, a gente fala tanto da oncologia, que é extremamente importante a gente falar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um assunto, né? Pesado. Então, eu queria finalizar nesse contexto aqui, em termos de conteúdo com vocês, desejando, assim, tudo de bom, né? Melhor possível, porque é isso que a gente precisa e que, na verdade, o nosso estado de espírito também nos leva adiante para tudo quanto é fase da vida que a gente está, né? Seja as mais leves ou as mais difíceis também. Professor, Diga! que dia que vai ser essa prova? Então vamos começar. Eu vou até abrir aqui, quem quiser me dar o prazer de aparecer para eu poder vê-los, tá? Amanda, a nossa prova, ela tá marcada, acho que é para daqui 15 dias. Natália, perdão. Ela tá marcada para daqui 15 dias, tá? E a gente vai disponibilizá-la antes. Então, E vai ser online? Ela vai ser prova, mas eu vou postar e vou mandar as atividades antes para vocês. Vocês vão ter o período para poder fazer e me enviar por e-mail. Então, vai ser também a princípio o mesmo esquema que foi a oficial 1, onde vocês vão fazer atividade, vão fazer a oficial, são perguntas, vocês vão ver, são perguntas abertas, que eu coloco para vocês referente às nossas unidades 3 e 4, que vocês vão responder e vão me enviar por e-mail, tá bom? Tá bom. Por favor, não se descuidem em relação a prazo, né? Porque às vezes a gente fala, esqueci, né? Então, por favor, não se atentem aí que a oficial 2 são 4.000 pontos, tá bom? Mas esse é o mesmo esquema de vocês fazerem e me enviarem. Oi? O quê? As questões são todas abertas? Todas abertas. Todas abertas. Beleza. Todas abertas. Não, vou dar a vocês questão para vocês fazerem aí. Não mandaram para mim só A, B, C, D, não, aí. Olha só. Professora, nada a ver. Vê se tem graça. Vê se tem graça. Manda A, B, C, D. É muito engraçado, professora. Passou rindo você. Eu quero que pelo menos vocês assim façam, escrevam, né? No mínimo isso. Você vai me mandar
o gabarito para mim e falar, ó, que lindo! Porventura, tá tudo correto? A, B, C, D. Você não teve nem trabalho para poder fazer e me mandar? Professora. Não. Eu preciso que vocês estudem, né? Isso é fundamental, isso ajuda, isso é porque a gente aprende não é só por agora, não é fazer e ficar livre, passou, não. Vocês vão levar isso para adiante. Isso que eu me preocupo muito, né? Que lá na frente, na hora que pareceu uma outra disciplina, e é isso que a gente vê. As minhas disciplinas eu tenho super consciência, né? Eu sou professora de disciplina básica, né? Mas elas são importantes e daqui a pouco vocês estão com ela aplicada. Aí o professor vai dentro do, né, especificamente para vocês, trabalhar ali de uma maneira aplicada, levando em consideração o que vocês aprenderam aqui. Então é importante. Eu quero que vocês ali, ó, escrevam, né? E pensem, ai, professora, ai, que tanta coisa que eu tenho que fazer. Mas aí vocês vão lembrando e vão fixando, tá bom? Mas assim, é o que a gente trabalhou, não tem nada de novidade nesse sentido. É para vocês fixarem, porque eu quero que vocês aprendam, tá bom? E cadê meu povo? Cadê Fabiana, Fabrícia, a Flávia, o Eber estão aqui. Mas tem muito mais gente aqui, ó, que não vai me dar o prazer de vê-los. Gente, eu tô com saudade de todo mundo. Olha só, quanto tempo que eu não vejo, né? Quanto tempo que eu não vejo vocês. Por muito, assim, às vezes eu consigo ouvir a voz. E mesmo assim, um suplício, né? Então, quem puder aí, ó, me dá o prazer de vê-los. Ai, a Michele. Ei, Michele! Que coisa boa! Aqui, Davi! Ei, Davi! Ó, isso que é bom. Queria assistir, tá, olha aqui. Olha só que prazer, viu? Ô, professora! Solange! Ei, Solange! É bom poder vê-los, ouvi-los, né? Quanto tempo, saudade de vocês. A Gisele também, a minha bailarina, tá? Oi, Gisele. Tudo bom? Oi? A bailarina resolveu aparecer. A bailarina apareceu, tá vendo? É engraçado, teve um dia que eu falei aqui, bailarina, né? Saí da aula, Clarinha, mãe, que bailarina é essa? Para ela é só ela, né? Que bailarina é essa? Eu falei, minha filha, é a aluna da mamãe. O Mike, ei, Mike, tá joia, Mike? Tudo bem? Boa noite e até amanhã, né? E até amanhã. Literalmente. E amanhã você fica livre de mim, né? Ah, que isso. Seu é segunda, terça e quarta. Você não me dá o prazer da sexta. Qualquer dia eu apareço lá, você vai ver. Seja bem-vindo, né? Então, que bom, que bom. Gente, eu só também quero lembrar, quem faz interativa, as atividades da interativa, está aí no prazo, né? Para poder fazer, não se esqueçam para fazer a atividade, inclusive discursiva, né? Então, fiquem atentos a isso também, né? Que eles pedem para a gente reforçar, para vocês não deixarem de fazer essas atividades também, tá bom? Ó, no mais... O pessoal é muito tímido, é engraçado, né? Aqui online é uma timidez tremenda do meu povo. Um grande beijo a todos vocês. Obrigada a vocês que apareceram, viu? Muito bom, muito obrigada. Tão bom vê-los. Beijão, se cuidem, tá? Então, semana que vem, estou aqui, vou dar caso clínico, tirar dúvida, enfim, tá? E quem porventura for fazer prova interativa, uma boa prova para todos vocês também, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Saúde para todo mundo, que é o mais importante. Tchau. Tchau. Obrigada. Beijo para todo mundo. Até.